Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa dedicado à saúde da grávida e do bebê. Tenho um bebê e agora? E hoje vamos falar sobre um tema que com certeza interessa a muitos pais que estão desse lado a ouvir-nos. Vamos falar sobre o leite de vaca, que é um alimento nem sempre consensual, que suscita muitas dúvidas aos pais que nos ouvem com certeza, e nada melhor do que falarmos sobre isto com os nossos especialistas. E hoje temos connosco a nutricionista Helena Canário, que é a nossa presença habitual aqui no programa, e temos também connosco o professor Paulo Homme, pediatra, que também nos vai falar sobre este tema. Muito obrigada pela vossa presença. Doutora Helena Canário, começamos por si. Então, o que é afinal o leite de vaca e porquê é que estamos a dedicar um programa a este tema? Olá, Sara. O leite em si é um alimento produzido pelos mamíferos. Neste caso, a vaca, que é um mamífero, em questão, produz este líquido através das suas glândulas mamárias. O leite em si, em termos de composição, é ótimo, porque tem uma composição com proteína de alto valor biológico, é uma fonte de cálcio e, portanto, permite alimentar, neste caso, o bezerro, não é? De forma a que ele cresça e, portanto, nos períodos de lactação. E, naturalmente, que o leite de vaca também é utilizado, muitas vezes, na alimentação humana, exatamente porque é uma fonte relativamente acessível em termos de proteína de alto valor biológico e que, de facto, pode ser muito interessante em termos de utilização. Exato. E, portanto, o professor Paulo Homme, em termos de, no fundo, daquilo que os pediatras aconselham aos pais, quando é que o leite de vaca começa a ser introduzido na alimentação da criança, do bebê, neste caso? Sim, idealmente, o leite de vaca em natureza não deve ser introduzido na alimentação da criança antes dos 2, 3 anos. O ideal até seria os 3 anos. Mas depois também temos uma outra regra que é proibido introduzi-lo antes dos 12 meses, ou seja, antes da criança fazer 1 ano. Aí sim, sabemos que pode ter muitas consequências nocivas para a criança essa introdução. Exato. E, portanto, temos aqui um período, alguns entre 1 ano e os 3, em que pode haver alguma tolerância para a introdução desse leite. Habitualmente, o que nós aconselhamos como pediatras é quanto mais tarde, melhor. Ou seja, se possível, nunca antes da criança fazer 1 ano, se possível, não antes da criança ter 1 ano e meio, e ideal, só depois dos 2, 3 anos. Exato. Isso acontece, lá está, devido, no fundo, ao corpo da criança, não é? E, no fundo, à sua o facto de ser preparação para isso. O facto de ser um alimento que não está perfeitamente adequado às necessidades da criança, de um ser humano naquela idade. Ou seja, é ótimo para alimentar, como dizia a doutora Helena, o bezerro, mas o leite humano, por exemplo, o leite da mãe, que alimenta o seu recém-nascido, tem características bastante diferentes. E, portanto, apesar de terem o mesmo nome, leite, não são iguais. Exato. São bastante diferentes. E a introdução antes dos 12 meses de idade do leite de vaca em natureza, aquilo que as pessoas têm em casa e que compram no supermercado, pode ter consequências graves para o bebê e, por isso, deve ser evitada. Exato. Portanto, há casos, e nós também já falámos aqui um bocadinho disso no programa, há casos em que, de facto, não é mesmo aconselhável que a criança introduza o leite de vaca. Portanto, e que casos são esses? E, no fundo, que sinais de alerta é que os pais também têm que ter? Sim, ou seja, a introdução deve ser sempre evitada até aos 12 meses. Nós sabemos que quando o leite de vaca é introduzido precocemente, e infelizmente ainda vai acontecendo, muitas vezes até por uma questão, às vezes por uma questão de desconhecimento, exato, porque é leite, não é? E como é leite, serve para o bebê. Outras vezes por uma questão económica, porque o leite de vaca é mais barato do que os leites artificiais, do que as fórmulas infantis, e, portanto, seja por uma razão ou por outra, ainda vamos vendo acontecer isso no dia-a-dia. Mas sabemos que, como não está preparado especificamente para o ser humano, quando introduzido antes dos 12 meses, pode ter consequências. As mais comuns são até as consequências intestinais, não é? Da criança que tem vômitos, que tem diarreia, que tem inflamações no intestino e que até pode ter perda de sangue pelo intestino, uma retorragia, e, portanto, todas essas consequências intestinais são muitas vezes facilmente percebidas pelos pais. Exato. Às vezes não é tão evidente assim, porque uma alergia às proteínas do leite de vaca pode-se manifestar na pele do bebê. Pois, exato. Um eczema atópico pode-se manifestar até por sintomas respiratórios, ou às vezes até de uma forma um bocadinho mais dissimulada, uma criança que não cresce bem, uma criança que tem uma anemia e que não sabemos de onde é que vem aquela anemia, e que tudo isso pode ser provocado quando o leite de vaca é introduzido antes de 1 ano. E, portanto, é preciso ter alguma perspicácia
e conversando com os pais e percebendo qual é a história alimentar daquela criança, perceber se o leite de vaca pode não ser o culpado por aquelas manifestações que tem a criança. Exatamente. E, portanto, estamos aqui a falar desta fronteira dos 12 meses, não é? Portanto, até porque até aqui, no fundo, também é aconselhado, inclusive, o leite materno, não é? E depois, portanto, o que é que está, portanto, não optando pelo leite de vaca nos 12 meses, há estas tais fórmulas, não é? Exato. Em que medida que elas podem ser uma boa alternativa para os pais? É assim, a boa alternativa, excelente, será o leite materno. No caso disto não ser possível, hoje em dia, realmente, nós temos fórmulas infantis produzidas a partir do leite de vaca ou leite de cabra, ou eventualmente até de soja, mas que têm um critério, uma composição muito específica e bem delineada segundo o Códex Alimentar e também segundo a Diretiva Europeia. E, portanto, estas fórmulas infantis são divididas durante o primeiro ano da criança em fórmulas para lactentes, no caso de serem dos 0 aos 6, e depois fórmulas de transição dos 6 aos 12. Portanto, para este período, caso a criança necessite de um substituto de leite materno, obviamente que deverá ser aconselhado e obviamente que será pelo profissional de saúde uma fórmula infantil, que poderá ser um leite 1, comumente conhecido pelos pais, ou o leite 2, portanto, num período muito específico e em que, de facto, estamos a falar de proteína muito importante, os aminoácidos que são fundamentais no crescimento da criança, estamos a falar de enriquecimento em ferro, portanto, estas fórmulas obedecem a uma legislação muito, muito apertada e, portanto, que não pode ser generalizada à maioria dos alimentos que existem, não é? Exatamente. Pronto, e falamos de facto que é indiscutível aqui os benefícios do leite materno e vamos passar aqui então para ver aqui uma peça muito especial, porque de facto quando é necessário este substituto, há fórmulas, estas fórmulas infantis, inclusive nós temos no fundo criado hoje em dia, investigado, os nossos investigadores criado fórmulas de facto um bocadinho diferentes e cada vez mais adaptadas às nossas crianças. E portanto vamos ver até que ponto é que a investigação científica já avançou e o que é que existe hoje também para no fundo ajudar a que as nossas crianças tenham mais saúde. Vamos ver. Portugal foi o palco escolhido para a apresentação do novo leite infantil, um produto inovador que pretende revolucionar as necessidades dos bebés que não podem usufruir do leite materno pela via natural. Vamos perceber como é que funciona este produto? Este lançamento que estamos aqui a fazer hoje é realmente uma revolução no mundo das fórmulas infantis. Depois de muitos anos de investigação, conseguimos ter numa fórmula infantil, e se falarmos em nanosuprime HA2, 2 oligossacáridos, um componente muito importante, que tem a mesma estrutura dos oligossacáridos que estão presentes no leite materno. Isto vem revolucionar o mundo de fórmulas infantis, porque neste momento não há em Portugal nenhuma fórmula infantil no mercado com este componente. Acreditamos que juntos vamos fazer história. Boa viagem! Quando é necessário um substituto de leite materno, o grande foco era a nutrição, portanto, com todos os seus componentes essenciais, e neste momento nós temos a adição de 2 moléculas que realmente conferem aqui um efeito protetor ao bebê e que é realmente também o que se passa com o leite materno, portanto, são 2 moléculas num universo em que há realmente uma imensidão delas no leite humano, mas um passo em frente e de facto um grande avanço em termos de composição das formas infantis. A cópia do leite materno tem sido um desafio imenso, quer do ponto de vista científico e médico, quer do ponto de vista da indústria. Portanto, há muitas mães que não conseguem dar de mamar, e, portanto, quanto mais conseguirmos copiar o leite materno, melhor. O reconhecimento que o leite materno tem os HMOs, portanto, são os oligossacarídeos do leite humano, e que só existem no leite humano, e conhecendo primeiro que eles estão numa grande quantidade, mas sobretudo que eles têm um efeito pré-biótico, ou seja, que têm um efeito importante relativamente aos agentes patogénicos, aquilo que são, no fundo, toda a prevenção da doença no bebê. A possibilidade de termos HMOs nas cópias do leite materno é, de facto, uma questão muitíssimo inovadora. It brings infant products closer to breast milk. In particular, immune-competent substances which are in breast milk, which protect the infant, can also now be in infant formula, and therefore it's revolutionary.
We hope that with the new addition of these components to infant formula, infants will be better protected from infections and from allergy, because this is very inconvenient if they have them. Nos 2 primeiros meses do ano, nasceram quase 14.000 crianças no país, mais de 821 do que no mesmo período do ano anterior, segundo dados do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce. A pensar num país com mais crianças, este produto inovador e revolucionário vem contribuir para a saúde e bem-estar dos bebés em início de vida. Professor Paulo Homme, uma das questões que os pais também colocam é, não sendo leite de vaca, no fundo, que derivados também é que eles podem consumir e se, no fundo, se os produtos estão ao mesmo nível, em nível de composição? Sim. Vamos começar do princípio, ou seja, o bebê nasce e, de facto, nós sabemos que o ideal é fazer o leite materno, ser amamentado. E as recomendações são que, se possível, que faça leite materno exclusivo até a criança ter 6 meses de vida, não é? Portanto, é um período importante em que, se possível, a criança deve ser amamentada. Os leites artificiais, as fórmulas infantis, deverão ser usadas, se necessário, não é? Ou porque o leite materno não tem a quantidade suficiente, uma questão quantitativa, e é necessário suplementar com a fórmula, ou, eventualmente, também não tiver capacidade de produzir leite, etc. Enfim, são situações mais raras, mas que podem acontecer e aí utilizamos essas fórmulas. Aquilo que é importante é escolher bem a fórmula, ou seja, a partir do momento em que é necessário fazer uma fórmula infantil, saber escolher a fórmula infantil. Isso nem sempre é fácil, não é? Porque nós chegamos ao supermercado, de facto, tem que haver uma boa ligação com o profissional de saúde. Há uma gama imensa de leites, eu penso que há mais de 50 variedades diferentes à venda, não é? Portanto, os pais ficam às vezes um pouco confusos quando chegam ao supermercado e veem todos aqueles leites, e o fundamental é aconselharem-se com o seu pediatra e decidirem qual é o melhor leite para aquela criança em particular. E, basicamente, nós temos alguns leites, como dizia a doutora Helena, que são os leites de início, não é? Que a criança pode fazer, e depois, mais tarde, os leites de transição, e que são, enfim, tentam, de certa forma, imitar o leite materno naquilo que é possível, em termos científicos, conseguir imitar o leite materno, vão tentando chegar o mais possível perto daquilo que é o seu modelo. Exato. Que tem funcionado há milhões de anos. Aproximar-nos, não é? Exato, aquele modelo que tem funcionado há milhões de anos na espécie humana, que é o leite materno, e, portanto, tentam aproximar-se desse leite, e depois haverá situações particulares em que aí sim a indústria tem permitido algumas alternativas para situações particulares da criança que tem algum problema, nomeadamente tem uma alergia às proteínas, ou tem uma obstipação, ou tem um refluxo, ou seja, crianças que têm algum problema, e nós aí sim conseguimos também, com algumas fórmulas especiais, tentar resolver também esse problema. Esse problema, exatamente. E depois, a partir do ano, não é? Que é quando muitas vezes se diz, agora já se pode comer de tudo. Exatamente. Os pais muitas vezes ficam na dúvida também em relação aos produtos lácteos. Sim. Não é? Os iogurtes, também há uma série de panóplia de iogurtes para crianças. Sim, a regra deve ser que, ou seja, a partir do ano, nós já falámos aqui também que se eventualmente o leite de vaca até pode ser adiado até aos 2, 3 anos, e até, se for possível, será o ideal. O ideal, foi o que falamos. Mas os restantes produtos lácteos, a partir de um ano, a criança tem a obrigação de comer de tudo, ou seja, é suposto que a partir de um ano a criança faça a alimentação da família. Exato, porque não causa o mesmo tipo de questões, é isso, não levanta o mesmo tipo de questões do que o leite de vaca. Sim, não é a mesma coisa, não é? São já elementos mais processados, não é? E, portanto, é suposto que a criança, a partir de um ano, faça a alimentação da família. Aqui é um bocadinho o trabalho ao contrário. Há uma certa... há um certo endeusamento do alimento, o leite, não é? E percebe-se porquê, porque a criança nos primeiros 6 meses é alimentada em exclusivo só daquele alimento. E, portanto, um alimento que serve para alimentar em exclusivo um bebê na fase mais imatura da sua vida e em exclusivo até aos 6 meses, é porque é de certeza um alimento fabuloso. Exato. Mas depois os pais têm que ir tendo a noção de que, à medida que a criança cresce, e principalmente a partir de um ano, a importância relativa daquele alimento leite de vaca vai sendo cada vez menor. Ou seja, é um erro depois, e pode também levar a consequências graves, crianças com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, fazerem uma sua alimentação muito à base
de alimentos lácteos. Isso sim também pode trazer problemas de saúde graves e, portanto, é importante que os pais saibam que a partir de 1 ano a criança já poderá fazer o seu leite de vaca, mas que a importância daquele alimento vai diminuindo gradualmente à medida que a criança vai crescendo, porque é suposto que ela consiga retirar os seus nutrientes de todos os outros alimentos que já têm autorização para comer. Exatamente. Doutora Helena, ou seja, se me permite só reforçar esta última parte que o professor falou, acima dos 12, portanto, a dependência do leite, conforme o professor estava a dizer, é muito menor e não deve exceder as 2 tomas diárias. Estamos a falar à volta de 500 ml dia. Exato. Portanto, isto significa que a criança terá que fazer várias refeições diferentes. Com alimentos que compõem a roda dos alimentos também, e ir diversificando cada vez mais a sua alimentação. Daí que, de facto, esta dependência que existe no primeiro ano não seja tão necessária nesta fase. Sim, e é um erro que acontece frequentemente, a criança não almoça ou não janta e os pais substituem, já que não comeu tanto ou comeu menos do que o pai ou a mãe achavam que seria necessário, substituir por leite. É um bocado um alimento compensador. É um alimento compensador, mas que é completamente errado, porque uma criança, enquanto até aos 6 meses a recomendação é leite em exclusivo, a partir de 1 ano nem pensar, ou seja, há uma quantidade recomendada de leite e tudo o que seja a mais do que isso, porque vai ser a mais do que isso e menos de outros alimentos, porque o leite entra aí como compensação, pode criar problemas graves também. Exatamente. Só mais uma questão, porque os pais também falam bastante nisso. Porque no tempo dos nossos avós, não toda a gente bebia leite e, portanto, era algo que era comum. E há muitos pais que também dizem, sim, mas o leite hoje em dia também já não é a mesma coisa, não é? Verdade. Nem o leite, nem nós. Nem nós, exato. Efetivamente, nós também nos alteramos, os nossos genes alteraram-se mediante todo o ambiente e as transformações que fomos sofrendo ao longo dos milhares de anos. E também é verdade, Sara, que naquela altura, se não existisse leite materno, as substituições eram muito reduzidas. Estavam muito mais limitados, claro. E também não havia a investigação que temos hoje. Portanto, felizmente, a investigação foi permitindo conhecer muito mais aprofundadamente toda a composição do leite humano. Exato. E tentar mimetizar, ir aproximando as fórmulas. E, portanto, isso também é extraordinário. Claro que há um aspecto muito importante, é que o ser humano é o único mamífero, digamos assim, que vive em sociedade de uma forma plenamente organizada. Portanto, às vezes relativizamos um pouco isto, somos o único mamífero que continua a beber leite toda a vida, verdade, mas também temos uma forma de agir e de estar em sociedade completamente diferente e não deixa de ser verdade que, de facto, o leite continua a ser uma excelente fonte alimentar, de proteína, de cálcio, de iodo, que é também muito importante, tal o leite, os lácteos e todos os derivados. Portanto, basicamente, o leite continua a ter um papel importante. Medida, exatamente. Peso e medida, muito certamente. bem, falámos aqui, reforçámos aqui a importância do leite materno, que temos vindo também a falar nos nossos outros programas, e de facto o que acontece é que hoje em dia também há empresas que já têm inclusive salas de amamentação. Isto para mim foi uma novidade, nunca passei por isto na minha altura dos meus filhos, mas de facto essa é a tendência e vamos então conhecer uma empresa que tem uma sala de amamentação para que as mães possam estar disponíveis para fazer isso também no seu local de trabalho. Vamos ver. Há cerca de 4 anos que a Nestlé disponibilizou um espaço para apoio à amamentação nas instalações da própria empresa. Ana Sofia Brito, como é que nasceu esta ideia? Esta ideia nasceu precisamente da necessidade de ter um espaço mais reservado para as mães poderem retirar o seu leite e dar aos seus bebés, portanto, naquela altura onde regressam de licença de maternidade e começam a trabalhar. Nessa altura, querem continuar a dar o leite materno ao seu bebê e seria um problema se não tivessem um espaço adequado onde o pudessem fazer. Normalmente, se não há esse espaço, o que acontece é as pessoas terem de ir para uma casa de banho, o que não é um espaço muito convidativo para a pessoa estar. Portanto, um espaço assim é muito melhor e muito mais segurança para a mãe. Portanto, havia a necessidade de criar este espaço. Sentiam isso da parte das vossas colaboradoras? Várias colaboradoras que tinham essa necessidade e ao longo do tempo continuam a ter.
A Nestlé é uma empresa que defende a manutenção da amamentação, Exatamente, não é? nós somos muito a favor da manutenção da amamentação, precisamente porque o leite materno é o melhor para o bebê, para o seu desenvolvimento e para a sua imunidade, portanto não fazia sentido que uma empresa com este posicionamento não desse também as condições necessárias às mães para o poderem fazer. Podemos ver aqui um pouco a sala, é um espaço convidativo, onde a pessoa pode estar com privacidade, à vontade, onde também temos um frigorífico onde a pessoa pode armazenar o leite até à altura de ir para casa, e tudo isto proporciona muito mais condições para as pessoas poderem continuar essa etapa da amamentação que é tão importante. Tem ideia de quantas mulheres é que já beneficiaram deste espaço? Já ao longo destes anos já várias dezenas de mulheres beneficiaram e acho que é tido como bastante positivo ter este benefício de um sítio próprio. Obrigada então, Ana Sofia, pelas suas explicações. Fica aqui lançado o desafio a outras empresas para terem a mesma iniciativa. Afinal, a criação de um espaço dentro das próprias instalações da empresa não é assim tão complicado e ajuda as mães. Professor Paulo Bohm, falámos aqui na amamentação e falámos também que, de facto, até aos 6 meses o ideal seria que a mãe amamentasse o seu filho. Como é que estão hoje as nossas mães portuguesas em relação a este assunto? Porque nós também já passamos, historicamente, já passamos por algumas fases diferentes. Historicamente há modas, não é? Exato. E há fases. Eu acho que neste momento acho que estamos bastante bem. Acho que a grande maioria das mães quer amamentar. Exato. Quer e consegue amamentar. Posso lhe dizer, por exemplo, no Hospital de Loures, no Hospital Beatriz Ângelo, cerca de 98% das mães saem a amamentar os seus filhos, e esta taxa depois em vários inquéritos que vamos fazendo ao longo do tempo de vida dos bebés se vai mantendo bastante alta, e portanto há atualmente de facto uma vontade das mães amamentarem os seus filhos. Penso que estamos numa fase boa. Que bom, muito bem. De qualquer maneira, aos 4 meses muitas vezes vão trabalhar, não é? 4, 6 meses. Sim. Aqui sente que há no fundo, alguma diferença a partir do momento em que a mulher vai trabalhar? Há alguma diferença porque a amamentação torna-se um pouco mais difícil. É claro que muitas vezes isto consegue ser prevenido antes, não é? Há muitas mulheres que conseguem ir dar de mamar e ir retirando mais algum leite que vão armazenando e que vai servir depois para estas alturas. E muitas vezes isso é possível. É também preciso ensinar às mães como é que se faz como é que se faz essa retirada, como é que se pode guardar, quais são as melhores condições para o leite ficar armazenado e não se estragar e poder ser administrado mais tarde. E, portanto, muitas mães conseguem fazer isso. Outras, infelizmente, não é possível e, portanto, vão fazendo um desmame nessa altura, e é nessa altura, muitas vezes, que até introduzem as fórmulas infantis e que vão, no fundo, compensando alguns momentos em que a mãe não esteja com a criança na altura da amamentação. Exatamente. E, portanto, passamos agora, porque também já não temos assim muito tempo, de facto, quando chega este momento em que tem que se fazer a opção, não é? Portanto, falámos na necessidade e na importância de falar, ter um diálogo muito próximo com o profissional de saúde, e depois que conselhos, então, é que pode deixar aqui aos nossos pais, relativamente, no fundo, a partir daqui, o que é que devem fazer? Bom, a partir daqui, se a mãe realmente tiver a oportunidade de fazer esta armazenagem de leite, eu acho que isso é muito positivo e vai permitir que a mãe se sinta um pouco mais relaxada e não tão estressada e, portanto, continuar a utilizar o seu leite materno com o seu bebê, inclusivamente no momento da diversificação poder utilizar o leite para reconstituir a primeira papa que se oferece e, portanto, isso é uma forma de manter esta proximidade entre a mãe e o bebê. De qualquer modo, se isso não é possível, ou se por qualquer motivo há necessidade de recorrer às fórmulas infantis, obviamente com o devido conselho do profissional de saúde, penso que a mãe também não deverá ter que sentir-se culpabilizada, ou sentir-se menos boa mãe, porque de facto estas fórmulas infantis servem exatamente para substituir no caso de necessidade e, portanto, são altamente seguras, do ponto de vista nutricional também muito completas e, portanto, vai permitir que a criança cresça adequadamente e se desenvolva. Exatamente. Na fase, de facto, em que depois começa a introdução do leite de vaca, aí que é outra questão que muitas vezes os pais têm dúvida, que leite gordo, meio gordo, do dia, portanto, aí há alguma indicação ou, de facto, é também Há muita controvérsia em relação a esse assunto, ainda bem que fala nele. Há um consenso, não deve ser leite magro. Exato. Certo. Não deve ser leite magro de todo,
porque a própria gordura do leite ajuda à absorção de alguns nutrientes, nomeadamente à absorção de algumas vitaminas que são essenciais para a criança. E, portanto, o leite tem que ter, de facto, alguma gordura. Mesmo nas crianças mais gordinhas, não está indicado de modo algum fazer o leite magro. Depois, entre leite meio gordo e leite gordo, não há, de facto, um consenso ainda na comunidade científica e entre os pediatras. E vou dizer porquê. Porque aqueles que valorizam muito a epidemia da obesidade, que nós vemos acontecer atualmente pelo mundo inteiro e em Portugal também, das crianças, um grande número de crianças, 40% com excesso de peso e obesidade. Quando se pensa nisso, prefere-se um leite meio gordo. Dá alguma gordura, permite a absorção de alguns nutrientes, mas não estamos a dar calorias a mais. Por outro lado, sabemos que muitos componentes do leite são extremamente importantes para o desenvolvimento cerebral, e nomeadamente para algumas zonas do cérebro que precisam de alguns componentes do leite que existem no leite gordo em maior quantidade. E, portanto, aqueles que pensam mais no desenvolvimento infantil e em potenciar todas as capacidades daquela criança dizem, não, então vamos fazer um leite gordo. E, portanto, aqui a questão é um bocadinho controversa. Provavelmente, na minha opinião, no meio termo estará a virtude. Não é? E, portanto, o meio gordo permitirá esse aporte desses nutrientes e evita um bocadinho o excesso de calorias, mas podemos encontrar opiniões diversas, uma vez que cientificamente ainda não há estudos que nos permitam dizer com segurança que é melhor um leite meio gordo ou que é um leite gordo. Agora, leite magro, estamos todos de acordo. Exatamente. Muito obrigada. Há um aspecto importantíssimo, que é, no caso das formas de crescimento, por exemplo, já temos a questão da gordura assegurada porque tem um perfil lipídico muito balanceado e, portanto, de acordo com as necessidades da criança. Portanto, pode ser, eventualmente, por aí, o tal, idealmente, até aos 36, que o professor Paulo me falava. Exatamente, entre 36 meses, 3 anos. Muito bem, muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Da nossa parte, voltamos para a semana com outros temas, outros convidados aqui no S+. Obrigada.